Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém. Hoje, 9 de abril de 2024, quinta-feira, vamos aqui meditar na palavra de Deus, como temos feito. Eu queria aí lembrar novamente a questão lá do Rio Grande do Sul, a nossa solidariedade, e a você que pode contribuir, faça a sua contribuição, coopere, que é importante nesse momento, tá certo? A dificuldade é grande. Vamos aqui meditar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Hoje é só o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? O contexto do capítulo 4 é onde Paulo vai tratar do serviço a Deus, esse ministério de servir dos santos, que são chamados segundo Cristo para servir ao Senhor. Vamos aqui ao versículo 11 que começa dizendo assim: Ele mesmo concedeu, ou seja, Paulo, ele aqui está especificando que os ministérios, eles são dados por Cristo, é Cristo que concede os ministérios, aqueles que exercem assim, essa função de trabalhar por Cristo, pelo Evangelho. Então, Paulo ele vai ter essa compreensão de que, quando ele diz, ele mesmo concedeu, porque o texto anterior que nós já falamos, ele vem falando sobre Jesus, então é Cristo mesmo que concede os ministérios aos que são chamados. Amém? E o primeiro que ele começa é uns para apóstolo. O que é apóstolo? É aquele que anuncia a missão, anuncia o evangelho, que anuncia a palavra, que é comissionado para anunciar, fazer um anúncio de algo específico, no caso aqui, o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, tá certo? Portanto, os apóstolos são esses que são comissionados para anunciar e levar a mensagem, são os mensageiros, tá certo? Essa palavra ela vem do grego e ela tem o sentido mesmo de mensageiro, então de enviado, alguém que foi enviado para levar uma mensagem. E os apóstolos são chamados para isso, para levar a mensagem de Cristo, os apóstolos iniciais lá, quando Jesus fez isso. É tanto que lá em Mateus 8, Mateus 28, a partir do versículo 18, ele vai dizer que ide, Então essa mensagem que Cristo chama e manda os apóstolos pregar o Evangelho. Jesus mesmo exerceu essa missão. Vou citar aqui Mateus 4, 23, que diz assim: Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as sortes de doenças e enfermidades entre o povo. Então, Jesus percorria, levando a mensagem, ensinando. Estou citando esse texto para dizer assim, com base nisso, que Jesus ele exerceu seu ministério apostólico, tá certo? De ir e levar o evangelho. E ele vai dizer outros para profeta. No Velho Testamento, o profeta, ele exercia algumas funções, a de ungir os reis, ungir os governadores e tal, de trazer a palavra revelada pelo Espírito de Deus. E os profetas no Antigo Testamento, eles sempre falam assim diz o Senhor. Então, a palavra que ele recebe direta de Deus para anunciar, uma palavra revelada. E esse profeta no Antigo Testamento, eles também tinham funções nacionais, aí exercia algumas funções interessantes dentro do governo. Portanto, a profecia no Velho Testamento é aquele que fala pelo Espírito de Deus para anunciar, revelar. E Jesus, ele exerceu essa profecia, tá certo? Vou dar aqui uma orientação, isso aqui é muito básico, é muito rápido, mas para a gente pensar e compreender, Jesus como profeta, ele revela Deus à humanidade. É tanto que as pessoas confundiram ele, quem é? É um profeta e tal. Então Jesus como profeta, ele revela Deus aí à humanidade, ele revela o Pai àqueles que creem. Então, sem o ministério profético de Jesus para trazer a revelação do reino ao mundo, nós não conheceríamos a verdade do reino de Deus como está aí. Portanto, Cristo, estou dizendo assim, Cristo como profeta, ele revela Deus à humanidade. Amém? Quero só lembrar assim, um detalhe, que Jesus ele profetizou que o templo em Jerusalém seria destruído, como foi nos anos 70 da era cristã,
Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, mas assim, é uma profecia de Cristo também no Novo Testamento, só para a gente lembrar isso está assim, certo? Portanto, no Velho Testamento, o profeta tinha essa função de ungir os reis, os governadores, exercia lá as suas funções, tá certo? No Novo Testamento, a função profética, ela está mais assim, de uma forma mais direcionada essencialmente à igreja local, tá certo? E se a gente quiser aplicar de uma forma geral, pensar no profeta dos dias atuais de uma forma geral, esse profeta ele precisa, tanto na igreja local como de uma forma geral, ele precisa exercer pelo menos 3 situações na sua profecia. O apóstolo Paulo explica isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 3, quando ele vai falar sobre profecia, ele diz que o que profetiza, ele profetiza aos homens, fala para nós, profetiza aos seres humanos. E ele precisa exercer 3 situações, que é edificar, exortar e consolar. Esse profeta que diz que todo mundo vai morrer, isso deve ser profeta do cão, tá certo? Porque o profeta, de verdade, na atualidade, ele precisa exercer essas três situações. Edificar, ou seja, a profecia tem que trazer uma edificação para quem está ouvindo, tem que exortar, tem que corrigir, mas também tem que consolar. Eu vou dizer assim, bater e assoprar, tá certo? Mas se não cumprir essas 3 funções, é profeta do diabo, tá certo? Que só lança maldição. Ou então lança aí para querer ganhar dinheiro. É mentiroso também, tá certo? O profeta ele tem que edificar, consolar e exortar, se não exercer essas 3 coisas. Jesus fez isso, tá certo? Quando fala, ele está consolando, exortando e edificando, ensinando, tá certo? A profecia precisa ensinar também. Outros para evangelista. Evangelista é aquele que anuncia as boas novas, tá certo? Jesus, ele anunciou as boas novas, o evangelho. Cristo é o próprio evangelho, Cristo é a própria boa nova, tá certo? Então, mas ele chama outros para ser esse evangelista, é esse que leva as palavras de boas novas, anuncia o evangelho. Amém? Os anjos, quando anunciaram aos pastores que estavam cuidando das ovelhas, lá, Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, vai explicar isso. O anjo apareceu aos pastores e diz, olha, eu vos trago boas novas de salvação. Aí vai dizer que hoje vos nasceu em Belém o Salvador e tal. Então, Cristo é esse evangelista que anuncia as boas novas, que anuncia o evangelho. Amém? A palavra evangelista, ela deriva do evangelho, que significa boas novas de salvação. Então, o evangelista é esse que leva as boas novas de salvação. Amém? Que anuncia a palavra, que leva a palavra. Isso é comissionado por Cristo. Amém? Como Cristo, ele comissionou e continua... levei um choque no computador, oh, glória. Amém? E continua comissionando, tá certo? Então, amém, amados? Então, essa condição, Jesus exerceu aí o seu ministério de evangelista. Ele foi, levou o evangelho, ensinou, falou, pregou. Amém? E aí ele vai dizer, Paulo vai dizer que chamou outros para pastores e outros para mestres, tá certo? Pastores e mestres, eles são 2 aspectos do mesmo ministério, de um só ministério, tá certo? Um pastor ele deve ser mestre e um mestre deve ser pastor. Pode ser até que exista mestre sem que ele seja pastor, mas acho que essencialmente o pastor precisa ser mestre, ele precisa saber ensinar, ele precisa saber cuidar, tá certo? E Jesus, ele exerceu esses ministérios, todos eles, por exemplo, o ministério de pastor, Jesus ensinou, Jesus anunciou o evangelho ensinando, e Jesus, assim, cuidou das pessoas, chamando para si. Amém? Portanto, assim, esses ministérios aqui que Paulo está falando, Jesus exerceu todos eles, tá certo? Com relação a ser mestre, Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Ele vai falar com Jesus, li o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, quando Nicodemos vai bater um papo lá com Jesus, ele chama Jesus de mestre. Então, Jesus é reconhecido como mestre porque ele ensinou claramente e abertamente. Se você quiser, você aprende com Jesus ainda hoje, tá certo? Estou lhe ensinando. E também Jesus, como pastor, ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11,
quando estão lá questionando, ele diz, eu sou o bom pastor, e vai ensinar. Então, Cristo ele exerceu todos esses ministérios, tá certo? Paulo ele tem essa compreensão clara, que é o Cristo que encarnou e que exerceu todos esses ministérios, é o Cristo que comissiona homens e mulheres também para exercer esses ministérios na era atual, no tempo atual, desde que Cristo veio e subiu aos céus. Nós estamos vivendo os últimos dias, desde que Cristo veio à Terra, tá certo? Até Cristo voltar, é os últimos dias. Amém? É aqui uma breve reflexão para mim e para você. Deixa eu dizer uma coisa aqui, por favor, entenda. Olha, se o comissionado, ele tem teologia, ele tem filosofia, ele tem muito conhecimento de história, mas ele não tem esse chamado de Jesus, ele é um bom filósofo, ele é um bom teólogo, ele é um bom historiador, ele é um bom nesse conceito de humanas, tá certo? O que eu quero dizer com isso com você? É que o teólogo, o filósofo, o historiador que quer falar de Jesus, ele precisa ter um chamado, uma experiência com Jesus, porque senão vai ser só filosofia. Entenda, não sou contra filosofia, teologia, não. Eu tenho formação e leio filósofos, tá certo? Não sou contra, pelo contrário, eu incentivo as pessoas a estudarem e aprenderem. Eu mesmo estudo, busco aprender para ter informação para dar para você. Não sou contra, entenda, o que eu estou afirmando é que se você tiver apenas a formação, você vai ser um bom filósofo, você vai ser um bom teólogo, mas se você não tiver o chamado de Jesus, isso vai ficar incompleto, porque você precisa ser comissionado por Cristo. Amém? Que Deus te chame para pregar o Evangelho, que você tenha uma experiência com Cristo revelada através do Espírito Santo na tua vida, e você possa ser aí um anunciador do Evangelho. Depois você procura uma formação teológica para ter mais conhecimento, mais informação, para poder ter até argumentação quando as pessoas falarem com você. Mas eu digo para você, amado, essencialmente você precisa ser comissionado, ou seja, chamado por Jesus. Paulo entendeu isso. Ele foi chamado por Cristo. Depois ele estudou 3 anos com aquele que ensinou a ele, para que ele pudesse entender claramente, tivesse mais formação, mais conhecimento. Mas primeiro vem o chamado. E depois você pode se formar e quem sabe se forme na esperança que Deus também lhe chame. Amém? Deus te abençoe. Jesus exerceu todos esses ministérios e ele chama e comissiona homens e mulheres também para exercer esse ministério hoje. Tá certo? Deixa eu só reafirmar isso aqui, tá certo? Que tem os profetas do mal. O profeta atualmente ele precisa edificar, ele precisa exortar e ele precisa consolar. Quem estiver chamando você aí dizendo que dê 100, que amanhã você tem 200, ou então precisa pagar por uma liturgia, aí está querendo ganhar dinheiro em cima do cristianismo, não é profeta de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um bom dia e te abençoe em nome de Jesus. Abençoe a tua casa, a tua vida em nome de Jesus. Amém.